Eu quero aqui apresentar para vocês, ouvintes, aqui nosso entrevistado de hoje, Wagner Thiago, conhecido como WT. Boa tarde, W. Boa tarde, Toninho, né, o nosso Antônio aqui, o Antônio Tur, né, o Toninho Tur, e a todos da Rádio Laguna Web, né, o nosso amigo Sonoplasta, que também é o diretor da rádio, né, eu esqueci, é o... Gabriel Honorato, isso mesmo, um abraço para ele. E a todos vocês que assistem a live, ao pessoal aqui que assiste os nossos vídeos da WT Produções e a todos os internautas. Afinal de contas, hoje a gente está chegando, né, ao mundo inteiro através das mídias sociais, junto com o rádio, isso é muito importante. Né, a mídia social, ela ganhou uma amplitude muito grande no mercado, no cenário mundial, sim, na mídia. Sim. Então hoje o rádio web, a TV web, os trabalhos focados nas mídias sociais, elas estão ganhando um campo violento, né, que as emissoras convencionais não estão conseguindo abranger. Lógico que algumas estão migrando, entrando, né, acoplando o trabalho, então isso é muito fundamental. Então eu quero dar uma boa tarde a todos e muito obrigado pela oportunidade, Toninho, de a gente debater aqui no campo das ideias, na questão da comunicação, né, falando sobre a minha história no meio do rádio, no meio da comunicação em geral, e a minha biografia em si, né, e a questão também envolvendo alguns personagens, né, debatendo os assuntos da área de comunicação, conhecendo o mundo do rádio, conhecendo o mundo do audiovisual e abordando também os assuntos políticos, que é a última instância que eu estou atuando nesse exato momento. Com certeza, Wagner. É importante nossos ouvintes do Brasil todo e de Laguna que estão nos assistindo agora aí, né, saber, né, um pouquinho como é que a comunicação funciona, né? Eu que estou agora atuando na rádio, eu vi um vídeo teu ensinando como é que se posta numa rádio, como é que a voz. Eu assisti isso aí também. Assisti isso aí. E assisti tu ensinando como é que a pessoa deve se comportar numa audição, né? Uma locução, né? Isso é importante, as pessoas saber usar o microfone. Né, a postura, a posição que deve ter, como impostar a voz. Isso é interessante para um comunicador. Você que é um comunicador de AM, FM e que gosta de fazer apresentação live ao vivo, você apresenta as lojas, comércio, faz várias, né, atividades que a gente sabe disso. Quem conhece você sabe, ver você no comércio, você no carro do som, todas as gravações é sua, né? Que passa pelo carro de som, isso aí é um dom que a pessoa tem e que, com o tempo, né, vai se passando. E você vai continuando trabalhando. Isso é importante. Eu queria que você, WT, Wagner Thiago, desse uma introdução pro pessoal, dizer como é que começou, de onde você veio, né, e como é que você chegou em Laguna, para a gente depois começar a abordar passo a passo da sua vida aqui em Laguna, por favor. Perfeito, é bem isso mesmo. Eu comecei, na verdade, eu tenho hoje 39 anos de idade. Sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou gaúcho, né? Cataúcho, né? Cataúcho. Porque os meus pais são aqui de Santa Catarina. Tenho orgulho de Santa Catarina, uma terra que é hospitaleira, próspera e que tem um povo realmente muito hospitaleiro. Então Santa Catarina tem um destaque no Brasil, né, sendo o estado que tem o maior índice de crescimento econômico. Então Santa Catarina realmente é uma maravilha, né? Desde as praias ao litoral, a toda a questão do oeste, das cidades do campo. Então Santa Catarina tem um âmbito muito, ela é muito produtiva em todos os setores, né? Então estou muito feliz de estar morando aqui no estado catarinense. Eu moro aqui há muitos anos. Meu pai é de Sombrio, minha mãe é natural de Araranguá, mas eles moraram muito tempo no Rio Grande do Sul, então construíram uma base da família lá no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada. Então eu tenho muitos parentes para lá. Então eu digo que eu sou cataúcho, né? Um pouco de Santa Catarina e um pouco do Rio Grande do Sul. Então, abordando esse assunto, eu sempre fui muito comunicativo, adorava falar mesmo, sabe? Aquele cara falante, que era igual aquele burrinho do Shrek, sabe? Sim. Aí, estão chegando? Exatamente, bem nesse sentido. Então o pessoal pegava muito no meu pé quando eu era mais jovem, né? Mas tu faz a voz do burrinho? Não. Ainda não. Tá. Aquela voz da Ed Murphy é bonita. Aquela voz é sensacional. Pode continuar. Então aí tá, eu com meus 12, 10 anos, assim, eu já tinha... Eu nem notava que eu gostava de comunicação, né? Eu lá com uns 10, 11, até 12 anos, eu fazia muita imitação. Aí os meus tios, meus avós, né, que hoje não estão mortos já, e eu achava engraçado porque é o seguinte, o que eles falavam? Pai, eles gostavam de me ver imitar. Imitava o tio, imitava a avó. Aí muitos ficavam chateados. Por quê? Porque eu imitava, né? Então, quer dizer, imitar o parente, o amigo de longe, que não seja o próprio, a pessoa que está ali, mas morreu de rir. Quando era eles não gostavam. Então, eu tinha muito esse conflito assim com os parentes. Mas foi indo, né? Minha infância e tal. Aí lá com meus 13 anos de idade, na cidade de Sombrio, fundou uma rádio
chamada 102.9 FM. Era uma rádio musical com locutores, era 24 horas locutor a rádio. Na época era no tempo da cartucheira, não tinha computador, então a dependência era de um operador sonoplasta 24 horas na rádio. Então era tudo locutor sonoplasta. E eu entrei para conhecer o estúdio na época, eu nunca tinha visto uma rádio de frente, né? E eu me apaixonei por aquela montoeira de cartucho na parede. Aí via aquelas cartucheiras, os caras entrando e botando cartucho, tirando cartucho. E aí era no tempo do vinil, passando pro CD. Então eu fiquei maravilhado. Eu disse, eu vou ser um locutor desse aí. E fiquei naquela cisma, com 13 anos de idade. Aí, de tanto que eu ouvia a rádio, tanto que eu visitava o estúdio, os caras acabaram me conhecendo. Daí surgiu a chance. Eu tinha 13 anos. Isso lá no Rio Grande do Sul? Não, Sombrio. Já estava aqui em Santa Catarina. Isso, em Sombrio. É porque eu morei com meu pai muitos anos, né? Ok. A minha mãe morava no Rio Grande do Sul, meu pai aqui na cidade de Sombrio, em Santa Catarina. Então, fiquei, né, nessa ida e vinda, né? Morava 1 ano com a mãe, 2 anos com o pai. Então, eu visitando o estúdio de Sombrio, fiquei muito impactado com o rádio. Aí, um dia, eu pedi uma chance, né? E eles assim, mas quantos anos tu tem, rapaz? Eu tenho 13 anos, assim. Aí, fui gravar um piloto. Aí, chegou lá, eu disse, meu Deus, eu vou gravar. Não, é sério, vai fazer um teste. E eu apavorado, cara. Peguei aquela folha na mão, me lembro que ele me deu uma música do John Bon Jovi, I Love to Town, e fui gravar aquela música ali, eu peguei, começava a tremer a folha. Primeiro pacto, nervosismo, né? Nunca tinha falado. Imagina, né? Primeira vez. Aí disse, agora tu vai desanunciar e anunciar um bloco. Mas como é que se faz? Não, tu tem que falar assim, tu vai se apresentar, abre o programa e tu vai pra música. Aí eu, aquele nervosismo, cara. Então foi o início de tudo. E eu gravei com Éder Vieira, que acabou sendo meu colega de rádio, tá? O Éder Vieira é natural de Imbituba, morou muitos anos em Sombrio, nos anos 90, no início dos anos 90. E em 2003 eu trabalhei com ele na Rádio Integração do Jacinto Machado. E eu contei para ele, nem lembrava mais de mim, né? E então foi muito marcante, porque tu vê, foi o meu início de tudo. O começo do rádio foi por ali. Aquela paixão que foi acendendo ali. E lógico, foi amadurecendo a ideia. Aí em 2001 que surgiu a primeira oportunidade de entrar numa rádio comunitária, que abriu uma rádio lá em Passo de Torres, Rádio Alternativa FM, e lá eu comecei um treinamento. O Neomar Corrêa foi meu professor. O Neomar já tinha trabalhado nessa rádio de Sombrio muitos anos. Então Sombrio, Passo de Torres é pertinho. Sim. São 2 cidades perto, assim, né? Então ali eu comecei a entrar nesse ramo do rádio. Ele me ensinou a operar, que eu não sabia trabalhar com operação técnica. Que isso é uma mesa, aumenta, baixa, e aí tu vai desanunciar e tal. Aí quando tu encerrar, tu vai acionar o MD, que era no MD, né? Que eram uns disquetezinhos que lançava as vinhetas. Então tinha um disquete, um aparelho que inseria a sonoplastia, que eram as vinhetagens de trilha. O de baixo era só de break, então não tinha mais cartucheira, era o MD daí. Sim. Aí eu trabalhava tudo com MD, as propagandas eram no MD. E depois tinha 2 CDs gaveta, que eram os CDs que tu acionava as músicas. Então eu fiquei maravilhado. Mas você apaixonou. Pra mim aquilo ali era meu... Não era nem era um trabalho, era um hobby, né? E ali eu fui amadurecendo. Tremia muito no início, foi indo, 1 semana, 2 semanas, daqui a pouco 1 mês eu já estava um campeão, cara. Aí eu me destaquei pela voz, uma voz grave, uma voz bem dinâmica de FM. E eu sempre me espelhei muito nas grandes capitais. Eu olhava aqueles locutores de nome, né, do AM, do FM. Daí eu disse, mas vem cá, Wagner, o que tu vai o nível que tu quer se aperfeiçoar? Qual é o tipo de comunicação? Eu sempre gostei muito do rádio dinâmico, do FM, aquele oba-oba objetivo, com a voz alegre, mas aquela voz mais padrão. E o rádio, ele sofreu uma mutação, ele foi mudando o perfil, a característica da comunicação. Hoje o rádio não exige mais aquela voz aveludada. Claro, se tu tiver um dom, né, tudo é bonito, mas não tem necessidade para ser um cara de destaque em grandes rádios. Não precisa ser uma voz excepcional. Tendo uma boa comunicação, sendo simpático, é o que o rádio pede. É o que o rádio pede agora, né? Antigamente eu me lembro que no AM era aquela voz, né? Você de casa, estamos aqui, bom dia. É aquela voz assim. Hoje não, hoje tu tem que ser comunicativo e aquele cara extrovertido. Então o rádio exige isso hoje no atual mercado. Lógico, né? Tudo é um complemento. E a partir desse momento, eu entrei naquela rádio e comecei a fazer a parte de sonoplastia. Eu ficava direto lá. Direto. Tudo quanto é oportunidade, o Wagner estava na jogada. Wagner, quer fazer a mesa para o esporte? Na hora eu quero, eu sou o primeiro. Então eu ficava naquela ansiedade de ficar ali atuando nos bastidores para aprender
tudo que eu pudesse. E o Neomar Corrêa foi meu propulsor, meu professor inicial. Lógico que depois eu tive outros professores do rádio, tive o Luciano Zerbinati, tive o Luiz Benite, que hoje é o coordenador da Rede Massa do Ratinho. Então, foi 2 professores que eu tive que foram os caras que fizeram eu seguir a carreira, aumentar, né? Sim. Carreira do rádio, não por dinheiro, mas questão do hobby, né? E automaticamente ganhei um dinheirinho nisso tudo, né? Mas assim, mais é o hobby, aquela paixão de poder melhorar e contribuir dentro da minha profissão. E aí o tempo foi passando, de Passo de Torres eu passei para Torres. Aí na época eu adquiri um grande conhecimento com o Neomar Corrêa, trabalhei mais de 1 ano e pouco ali, 1 ano e meio mais ou menos, e fui para Torres na rádio Ondas do Mar. Da Ondas do Mar eu ajudei a fundar a rádio, a parte técnica eu já aprendi a mexer com transmissor, com mesa, aí eu comecei a trabalhar desde a parte operacional até a parte de comunicação. Aí eu assumi toda a parte de coordenação artística. Só que eu era muito novinho, eu tinha os meus 21 anos de idade, eu era inicial, né, claro, mas uma rádio comunitária, como ela sofria bem no início do rádio comunitário, aqui no Sul, ela tinha muita carência de profissionais, porque o rádio, a comunitária, ela não é igual a rádio comercial, que ela abrange muito a questão comercial, então lá faltava profissionais para o meio, então eu me destaquei na rádio comunitária. E ali eu tive um bom percurso em Torres, na cidade do Rio Grande do Sul, no litoral da divisa, né, como o locutor e coordenador da rádio Ondas do Mar. Dali surgiu a oportunidade, fui para Passo de Torres de novo, numa outra rádio que tinha lá a Rádio Cidadania. Ali eu fiquei como operador sonoplasta e locutor, né, coordenando a parte artística. E depois dali surgiu a oportunidade de ir para a rádio de Araranguá, uma rádio comunitária também. Só que essa oportunidade surgiu dupla, uma ação dupla. Eu trabalhava na TV Araranguá e na rádio comunitária. Então tinha a TV Araranguá Canal 20, lá eu era locutor de cabine, gravava todas as chamadas institucionais, chamada de programa para a produtora. Aí ali eu comecei a gravar para alguns trabalhos alternativos para a TV Cultura de Criciúma, que é o Canal 19, gravei para a antiga RBS TV. E ali começou a minha voz se espalhar pelo estado de Santa Catarina. E eu adorava ver minha voz ali. Quando chegava no break, que eu ficava... Qual o horário que vai dar o comercial? Sabe? Aquela ansiedade. Para poder escutar, né? Ficava ali ouvindo e com vídeo cassete, com vídeo de VHS, né? Sim, aquelas fitas de pra vídeo. Gravar. Para gravar. Então, eu era muito apaixonado, demais. Era um cara assim meio que doente pela profissão. Então, eu ficava ali naquela ansiedade para ver a voz, a minha voz circular na televisão. Então, aí... eu fiquei muito feliz. Essa atividade, junto na TV Araranguá, me surgiu a oportunidade de ser locutor de telemensagens. E ali começou essa parte de externa, né? Porque eu não tinha contato amplo com o público de rua. Porque a gente está no estúdio, atuando dentro dos bastidores, mesmo que eu colocava o ouvinte no ar nas rádios comunitárias que eu participei, porque eu me lembro que no tempo que eu comecei, cara, era muita ligação. Lá em Torres foi o lugar que mais tive audiência. Então, tipo assim, as pessoas ligavam, a linha congestionava, era uma ligação atrás da outra. Então, eu fazia assim, atendia o ouvinte, desligava, o telefone tocava, atendia outro. Então, era uma coisa muito gostosa. Então, aquele contato com o público nos bastidores é que me fez motivar mais ainda. Se motivou bastante para continuar. Exatamente. Aí, quando eu entrei na área externa, que era atuar como locutor de telemensagens, foi ali que eu disse, pô, cara, é um outro horizonte diferente. Eu comecei a trabalhar na rua, fazia as pessoas se emocionar com as mensagens. E no início eu entrei novato, né? Cada área que eu fui entrando, Toninho, era tudo novo para mim. Tudo novo, imagina, experiência nova, né? E aí eu tive a oportunidade. Né? São Wagner, tu vai ter isso aqui, tu vai seguir o script. Ó, tem isso, abertura, tu vai chegar lá, tem o fogos, tu vai abrir o porta-mala do carro, vai acender as luzes, ó, tu vai ler a parte cerimonial, daqui a pouco tu vai botar uma introdução, vem uma mensagem gravada, um fundo para te falar. Então ali eu fui brincando com aquela parte de sentimentos, né? Sentimento de proporcionar para quem está recebendo a mensagem. Então eu fiz telemensagem para casais, para cara que tinha brigado com a namorada, para o cara que queria conquistar um novo amor, para o amigo, para a mãe. Então, foi uma coisa bem muito legal, gostosa. Eu fiz toda a região, Toninho, toda a região do Vale do Araranguá, que eu morei muito lá, né, em Araranguá. Eu trabalhei da região de Turvo, Meleiro, Morro Grande, Timbé do Sul, Araranguá, Balneário Arroio do Silva. Era uma loucura. Então, era o tempo vindouro da mensagem ao vivo. Então, eu fiz muito tempo isso aí. A TV Araranguá, a rádio comunitária, né, que era a rádio Monte Sião FM, 100,1 em Araranguá, e a TV Araranguá Canal 20, e através da Linear Vídeo Produções eu trabalhei como locutor de comerciais para agência,
gravava para a RBS TV, para a TV Canal 19, TV Cultura, para a TV Araranguá, e o locutor oficial da TV Araranguá Canal 20. Aí surgiu uma oportunidade, trabalhei por um mês ali como operador de vídeo, colocando os programas no ar, na parte de vídeo, e o meu sonho, na verdade, era empreender na área de produção audiovisual, porque o que acontecia? Como eu trabalhava muito na produtora, como locutor, eu vi os caras trabalhar na edição. Eu disse, pô, cara, mas é um máximo, né? Só que assim, pra quem não curte edição, é uma coisa muito chata. Porque tu vai ficar ali, volta e vai, edita e erra e corta. Não, mas isso aqui não ficou legal. Então é uma coisa maçante pra quem não gosta de atuar nos bastidores. Então, como eu gostava muito da parte de introdução de áudio, eu disse, pô, mas eu não sei trabalhar nem com áudio, quanto mais com vídeo. Né? Então o meu dom era a voz. Era a voz, era o que tava mais aí eu presente, né? Eu frequentava uma igreja evangélica. Na época, aí surgiu a chance de trabalhar numa rádio. Eu pedia muito para esse pastor, me dá uma chance, eu quero trabalhar na rádio lá de Criciúma, né, da região de Criciúma, que era em Morro da Fumaça, rádio Rede Aleluia. Aí ele me deu uma chance e fui trabalhar como sonoplasta. Aí era a primeira rádio comercial que eu atuei. Entrei nessa rádio, comecei como operador de áudio, folguista. Dali surgiu a chance de trabalhar na gravadora, aprendi muitos macetes de gravador, que eu nunca tinha trabalhado com isso, que é difícil, né? Tu gravar o áudio, depois produzir. Então eu comecei a gravar uns trabalhinhos alternativos, fazia uns personagens gravados, para um programa mais artístico. E dali comecei a introduzir na sonoplastia, na gravadora e gravando o áudio para chamada de programa. Tipo assim, eu fazia... Nesta sexta-feira, corrente forte de libertação. Aquelas chamadas de reuniões, de programa, assim, de igreja. Então ali eu comecei, eu tenho que ir mais longe, Depois, será que um dia eu vou ser locutor de TV, cara, de TVs grandes? Era aquela ambição, sabe? Na questão profissional. E dali eu fiquei mais ou menos quase 2 anos na rádio. Aí surgiu uma oportunidade de ser coordenador de eventos da Rádio Cidade de Tubarão. Aí conheci o Juloso, que era o dono dessa rede, que era a Rádio 105, a Rádio 102 de Capivari, né? Tinha a Rádio 105 Criciúma, de Lauro Miller, a Rádio Cidade Tubarão e outras rádios que ele foi conquistando no longo dos anos. Hoje o Gil tem quase 15 rádios pelo estado. É o maior empreendedor do rádio aqui do estado hoje. E eu entrei para trabalhar com ele. E foi dali que eu me profissionalizei, assim, numa grande expectativa que foi superada com o professor Luciano Zerbinati. Esse cara trabalhou com a Rede Transamérica em São Paulo, já viajou o Brasil, um cara muito gabarito no rádio. E o interessante é que cada um tem um perfil. Por exemplo, o Luciano Zerbinati, como coordenador, ele era focado mais na área artística. O Luiz Benite, que era da Rede Massa, que coordenou a rádio do Saul Brandalize, que eu trabalhei lá, ele era mais técnico, entendeu? Então tu aprendia muita parte técnica. Então foi 2 experiências excepcionais que eu tive, além do Neomar Corrêa, que foi o início de tudo, né? Que ali eu aprendi. Então foi o que me proporcionou. Eu entrei nessa jornada na Rede Aleluia, fiquei um bom tempo. E aí, quando surgiu a oportunidade de trabalhar nas rádios do Gil Losso, eu não pensei 2 vezes. Por quê? Porque ali eram as rádios famosas do Sul. Já estava mais profissionalizado, né? Aí eu entrei e ele disse, tu vai ter que morar em Tubarão. Não conhecia Tubarão, não fazia nem ideia do que era Tubarão. E quando eu fui para a Rede Aleluia, eu fui morar em Criciúma, morei na Próspera, né? Então, os lugares que eu morei, Torres, Passo de Torres, Sombrio, Araranguá e por último em Criciúma, na Próspera. E aí depois acabei morando em Tubarão, né, na descida do Morro do Canudo, e eu morando ali, através que a rádio fez uma locação de um imóvel, eu ganhei moradia, só que eu assumi como coordenador de eventos. Então coordenei a Rádio Cidade e a Rádio 102 de Capivari. Legal, já vem abrangendo as rádios maiores, né? Peguei agora, as 2, só que daí assim, tu vai assumir um papel fundamental. Responsabilidade, né? Tu não vai trabalhar como no estúdio. Não tem problema, eu queria experiência. Então assim, tu vai ficar como locutor de eventos, coordenador de eventos, e tu vai coordenar 2 rádios e 2 equipes. Aí tu vai ficar com promotoras, com os carros, vai ficar com a unidade móvel da rádio, vai ficar com a parte de, som, de estrutura de som, de balão, de pipoca, de algodão doce, enfim, toda a parte promocional da emissora e assumir um papel também que me fez crescer na área jurídica, que foi a questão de coordenador de eventos na parte de... Eu fiz um projeto das escolas com a Ferrovia Tereza Cristina e com a Prefeitura de Tubarão, aprendendo a reciclar. Esse projeto eu achei bacana, porque assim, como eu era novo, e tudo para mim era uma atividade nova. Experiência nova, né? Eu sempre aceitei desafios, eu sempre aceitei uns horizontes diferentes. Então eu fui muito ousado e arrisquei, né? Muitas vezes
tive um pouquinho de decepção quando eu morava em Araranguá, voltando um ganchinho rápido lá. Eu fui fazer um piloto de uma rádio que estava abrindo, uma rádio FM, que hoje é a Band de Criciúma, abriu a Rádio Amiga. E quando essa Rádio Amiga abriu, eu entrei ali e fiquei tentando fazer um piloto, fiquei um dia na rádio, e o dono da rádio, que era o Aires Medeiros na época, falou assim: Wagner, cara, tu não tem condições, cara, tu tens que voltar a aprender mais, tu é muito ruim de leitura, tu é meio indeciso na comunicação, tu não sabe nem desanunciar direito. Cara, não dá, eu preciso de um cara pronto. Aquilo ali me chocou, sabe? Imagina. E eu tava na rádio comunitária, né? Na TV e tal, porque assim, tu gravar uma coisa pronta, tu pegar um texto e ler, tem locutor que é muito bom para gravar no estúdio, para interpretar, mas ele no ar, ele não é muito bom. Então, e tem aquele cara que tá no estúdio que é bom comunicador, mas na gravadora ele é péssimo, ele não tem nem voz para gravar. Não consegue unir os dois, né? Exatamente. Então, claro, a experiência foi me dando esse gabarito, né? Eu também aceitava as críticas um pouco doía, mas depois eu ia vendo, eu preciso melhorar. Lá no meu íntimo dizia isso, eu preciso melhorar. Porque se eu quero ser alguém assim na minha profissão, eu tenho que investir em mim mesmo, eu tenho que me capacitar, eu tenho que ouvir os grandes profissionais, eu tenho que treinar em casa. Então o que eu fazia? Olha a loucura que eu fazia. Eu abria o roupeiro, botava a cabeça... Na tua casa? Na minha casa. Minha casa, né? Abria o roupeiro, botava a cabeça lá dentro e ficava lendo em voz alta. Por quê? Sabe por que eu fazia essas loucuras? Porque o roupeiro, ele com as roupas, ele tem uma voz de estúdio, cara. Ele abafa. Uma coisa, um dom que eu sempre tive... Eu treinei isso em casa, hein? Fala. Eu tinha o dom do ouvido. Então, o dom do ouvido, o que era? Eu tinha percepção de sons, mas eu não entendia, assim, na parte técnica, assim, como um profissional já muito de experiência, né, atuando. Então, eu tinha essa percepção de ouvido. Então, som aqui, ambiente, som lá, outro ambiente. Dá eco aqui não dá. Diferente, né? E eu tinha essa ambientação. Aí, quando eu vi que eu entrei dentro do roupeiro, assim, abri a porta do roupeiro e botei a cabeça assim na porta e comecei a gravar, eu disse, meu Deus, isso é coisa de louco, cara. Mas o som era excepcional, então eu gravava, eu treinava texto, foi ali que eu melhorei. Eu pegava texto, jornais e ficava lendo. E ficava fazendo reportagem, gravava comercial de rádio. Supermercados, não sei do que, venha pra cá, ofertas imperdíveis. Ficava fazendo aquela loucura ali. Dentro na porta do roupeiro. Não entrava totalmente. Abria a porta, botava a cabeça ali no roupeiro e ficava treinando. Então, dali eu comecei a fazer. Aí depois, né, na Rádio Cidade, como coordenador de eventos, na 102, ficava coordenando essa parte de eventos. E conheci muita gente, conheci muitos locutores, conheci muitos empresários. Dali eu comecei a atuar na parte externa, então ali eu conheci a parte empresarial. Foi onde eu comecei a trabalhar com eventos, apresentando shows, apresentando discoteca, né? Na época as danceterias, hoje é Vibe, né? Então eu fiz muito a Recanto Disco Club, né? Trabalhei com o DJ Bebeto, trabalhei com o DJ Jeff. Conheci também o pessoal das universidades. Eu queria aprender, né? A verdade é essa. Aprender, eu queria aprender. Aprender cada vez mais, né? Porque o meu objetivo final era ser coordenador de cabeça de rede. Claro que hoje eu não cheguei nesse auge, mas eu já mudei um pouco essa ideia porque eu estou atuando numa outra área. Mas o rádio eu acho que eu já cheguei no meu auge. O rádio, a televisão, eu já cheguei no meu auge. Acho que agora eu estou arriscando em outros horizontes, né? Trabalhar nos bastidores da política. Assim, a parte de artístico, já cheguei no auge, né? É um hobby, né? Fizer um programinha só com hobby, mas não assumir um compromisso sério, assim, grande, né? Porque eu acho que daí foge um pouquinho do meu foco. Mas assim, eu fiquei muito feliz nessa atuação, né? Eu ficava na Unisul, a faculdade, à noite, alguns dias. Nunca fez programa na Unisul TV? Tive um convite, dois convites. Não fez nenhuma programação? Não, eu tive um convite, bem no início, quando a Unisul fundou, tinha uma proposta também de fazer até locutor da TV, né? Só que a TV Unisul, por ela ser uma TV educativa, comunitária, ela tem uma limitação na área comercial, então eles enxugam muito o investimento do que eles fazem, sabe? Da logística do trabalho, porque gasolina, funcionário, repórter, é claro que a maioria ali como é que se diz, é estagiário, né? E quando tu tem a renda um pouco baixa, porque ela é uma emissora educativa, né? E diferente de uma RBS da vida, de uma TV Band, a TV BV, que são emissoras comerciais que têm um faturamento gigantesco. Então tem como tu pagar o piso salarial de cada categoria. Então eu acabei não aceitando. Vem ser locutor aqui, vamos fazer uma permuta, né, programa. Então na época eu não aceitei porque a Unisul pegava só em Tubarão, bem pouquinho. E hoje a Unisul cresceu. O estado todo, né? Hoje ela pega em Laguna, né? Sim, tive um convite anteriormente, antes de assumir a Rádio Difusora, né? Que eu passei pela Difusora, depois eu vou chegar ali. Eu recebi um convite de trabalhar na Unisul, fazer um programa. Só que lógico, eu ia ter que vender e não teria salário.
E como eu estava muito comprometido na política, eu trabalhei na política do candidato Samir, eu acabei não aceitando o convite. Então foi um desses foi bem nessa época, então? Foi, bem na época. Foi então recém, então. Foi 2016, né? 2016, exatamente. Foi recém, então. E 2018 assumindo a campanha do Felipe Estevão, né? Sim, sim. Então... E eu escutei muito tu falar como que deve se comportar na rádio, impor voz, né? As pessoas devem falar. Eu assisti algumas coisas tu, porque eu gosto muito do teu trabalho. Respeito muito o teu trabalho. Acho que tu... quando eu vi na primeira vez eu não sabia quem era a voz. Eu disse, pô, o cara é locutor, realmente, profissional, voz. Tem uma voz de FM, mesmo voz imposta, né? Que gosta de falar mesmo. Isso aí me chamou atenção. Depois eu fui te conhecer, né? A Graziela eu já conhecia antes, né? A Grazi aqui já conhecia, da Fundação Bradesco, mas depois eu sabia que vocês estavam casados, e muito mais ainda sabia que tu era evangélico também, né? Que a gente congrega também, então a gente está sempre... Eu tenho alguns valores e princípios que eu carrego comigo, que vêm desde a infância, né? Desde a minha família estrutural. Que é a moral, a ética, os bons costumes, com certeza. Respeito, hierarquia. Então são valores que eu vou carregar comigo, lógico. O complemento à igreja hoje ela é fundamental. Com certeza, desde todos, da formação moral e até religiosa, porque eu acho que a gente que crê em Deus, tem os valores, é muito importante. Então eu tenho hoje nessa formação, sou cristão evangélico, tenho um pensamento conservador, respeito as liberdades. Eu tive essa passagem pela Rádio Cidade 102, saí dali, fiquei um tempo, tá? Vou resumir. Fiquei um tempo na Rádio 102 e na Rádio Cidade como coordenador, coordenei a parte de todas as escolas de Tubarão eu fiz, as escolas municipais e estaduais, que era o projeto Aprendendo a Reciclar. Então, no final do percurso, nós entregamos as premiações da Ferrovia Tereza e Cristina, que eram vários prêmios, né, entre eles moto, bicicleta, carro. Não, carro não teve moto, né? Carro foi uma outra promoção que eu fiz também, na Rádio 105. E aí, eu saí dali e fui para a Rádio Transamérica Hits. Só que não é de Laguna, é de Tubarão. Era lá na Vidal Ramos, na rua Vidal Ramos, junto com a TV BV, que é a Band TV, e a Rádio Bandeirantes. Eram as 3 empresas juntas no mesmo prédio. Foi ali também que eu atuei um tempo, fiquei um bom tempo com o locutor, fazia o Transpiração à noite. Olha a loucura, fazia de manhã, das 5 da manhã até as 10, eu fazia o Rodeio Transamérica, e às 10 horas fazia o Toca Tudo, Transa 3 e Alô Hits. É legal. Aí fazia. E nos eventos também, atuando nos eventos, direto. Só que não era coordenador de eventos. Coordenador de eventos era o William Silva. Dali saí da rádio, né? Estou resumindo, tá? Saí dali e fui pra rádio. É muita coisa, né? Passei com bastante rádio, cara. Eu fui pra. Fui pra Rádio Cidade de novo, o Gil me convidou, fiquei assim, Gil, mas eu não. Fiquei um tempo ali como coordenador de eventos, fiquei um tempinho ali, e dali eu fui pra Rádio Energia FM. Era 94,5, fui com o locutor da tarde. Ali estourou, cara. A audiência da Energia era muito forte na região da ANREC, né, que é a região de Criciúma, Jaguaruna, Morro Grande, aqueles lugares ali, era uma loucura, cara. Então era 2 linhas congestionadas na Rádio Energia. Então eu fazia o bolachão da Energia, o Energia Total, tinha as frases que nós fazíamos, a Energia com toda alegria. Então o ouvinte ligava, nós botava no ar e ele falava o refrão. Então era uma loucura. E dali fiquei um tempo e tal. Fui pra Laguna, como eu já tinha experiência em Transamérica. Eu sempre fui locutor de rádio, mas eu me identifiquei com a Transamérica de São Paulo, pelo perfil do curso que eu fiz na época. Eu fiz um curso na Transamérica, desde a parte de sonoplastia, a apostila, tudo. Eu fiz um curso mesmo, né? Um curso bem profissionalizante. Então eu fiquei muito aquele cara massivo da Transamérica. Tudo quanto é rádio que eu passava, tô vendo aquele cara da Transamérica ali. Então eu me identifiquei com a Transamérica tão forte que quando eu saí da Rádio Energia, eu recebi um convite para trabalhar na de Laguna. Foi aonde eu vim para Laguna. Transamérica de Laguna. Transamérica. Exatamente. Aí porque a Transamérica de Tubarão, que já foi 98, já foi Atlântida, já foi Band, depois virou Transamérica, virou Band de novo, agora é Nativa, agora virou Rádio Massa. Ela já foi tudo quanto é rádio ali. E vários donos, né? O Saul Brandalize já foi dono, o Zumblick, a família Zumblick já foram donos daquela emissora. E hoje é o Berete, né? E claro, eu saí dali, quando o Saul Brandalize, que era dono dessas empresas, ele vendeu essa rádio pro Berete, né, que era um ex-diretor dele. E aí eu vim para Laguna, quando eu saí da Rádio Energia. Vim para Laguna, cheguei aqui em Laguna e comecei a atuar na Transamérica Hits. Quando inaugurou a rádio estava em caráter experimental, em 2009, isso aí, quando a rádio fundou, eu fui o primeiro locutor, eu e Cereja. Aí
o que acontecia? Como a Transamérica não tinha recebido da rede de São Paulo o suporte final, que era o grande finale, né? Que era a parte de sonoplastia da emissora, eu tinha toda a plástica. Como eu trabalhei na Transamérica de Tubarão, eu também fazia alguns trabalhos paralelos à gravadora, porque a gravadora era o Bebeto que trabalhava. Sim. Mas eu, como eu era muito amigo, eu trabalhava na gravadora fazendo os trabalhos alternativos, eu tinha acesso a todo o material de plástica, tudo, eu tinha tudo. Aí eu trouxe vários CDs de materiais guardados, de MP3, de arquivos, com a máxima qualidade, apostila, todo o treinamento para passar para a Transamérica de Laguna. Foi onde eu montei os breaks, os intervalos comerciais, porque o que acontece numa rádio de rede? A rádio cabeça de rede, ela vai fazer uma formulação de uma sonoplastia, uma grade musical totalmente padronizada. É tipo uma Globo da vida, uma RBS. O rádio é a mesma coisa. Quando tu é cabeça de rede, tu forma um padrão e todo mundo tem que seguir aquilo ali. Por quê? Porque tem os horários locais. Tu faz o programa do satélite local. Então tem uma identidade. Por exemplo, o meu horário às 4 da tarde na Transamérica. Eu fazia o meu programa, mas antes tinha um locutor de São Paulo e ninguém nota. Quem está no rádio ouvindo não nota. O bip encerrava o horário dele, eu assumia. Entrava o break local, depois do break eu assumia e tirava do satélite, aí, tirava o disparo automático. Aí ficava o local. Isso, aí, que tem um disparo automático, né, que é um dispositivo que dispara o break local, então eu tirava, porque aconteceu muitas vezes, né, no início, quando eu entrei em rádio satélite, que eu chegava ali, estava apresentando o programa, daqui a pouco pulava o que eu estava fazendo. Oh, meu Deus do céu, eu olhava, esqueci de tirar o disparo automático. Porque lá em São Paulo, eles têm um disparo, não sei se tu vai entender isso, mas tem um disparo que eles lançam lá, para disparar o break. Quando é um intervalo comercial em São Paulo, vai para todo o Brasil. As filiadas recebem. E todos recebem junto. E a televisão é a mesma coisa. É automático, né? É um disparo que tem. Ele faz um barulhinho embaixo, assim, né? Tem um aparelho ali que é o disparo. Então tem uns componentes, né? Os periféricos do rádio. Então ali o computador, ele pulava a faixa que estava tocando. Que daí é o disparo do break. O break tem uma pausa, né? Então, assim, é uma parte meio chatinha, então vou pular essa parte técnica, né? Que é uma coisa que envolve para quem atua muito na área. Mas então isso aí foi muito gostoso. Então fiz essa parte de locução local, trabalhei na Transamérica, eu era o locutor da tarde e o Cereja de manhã. Aí eu passei, na época, para o Cereja, o material de sonoplastia, didático. Os breaks, né? Como a rádio não tinha propaganda, ela é uma rádio que começou, né? Então não tinha muita propaganda. Então tinha que preencher os buracos dos breaks, que é aqueles intervalos. Então tinha os minutos pares e ímpares, que são os breaks. Então eu inseria tudo aquilo ali manual. Pegava as músicas, montava as músicas de acordo com o break e finalizava ela no fade, né? Que é reduzindo. Então, para complementar, depois a parte inicial, aí nós dividimos as tarefas. O Cereja cuidava da parte da manhã e eu cuidava da parte da tarde na OPEC, que é a parte de inserir break. Até isso eu fiz, tá? Eu fui, olha a loucura que eu já fiz no rádio. Eu já fui coordenador artístico, sonoplasta, locutor, jornalista por último, sim, né? Sim. Que eu não era jornalista. Eu fui redator, coordenador de eventos, motorista. Sonoplasta já falei. Mexi na parte técnica, montagem de equipamentos também. Foi muita loucura. Regulagem de periférico, que é muito difícil, que é regular os compressores, equalizador, processador de áudio. Então, assim, eu só não fui dono. Só não foi dono. Gerente comercial nunca fui. Sim, sim. Né? Vendedor já fui, vendedor de rádio, fui com contato comercial, vendi muito bem também, por sinal. Então, são áreas assim que eu abrangi que me deram muito gabarito. E hoje, eu digo assim, tudo na vida, o diploma não faz o profissional. O diploma, ele ajuda a tu ter uma qualificação a mais, um QI. Mas o que vai te fazer um grande profissional é a tua vontade de aprender, tá? Não existe, eu não sei, não. Tudo na vida tem um início. É verdade, é verdade. Todos nós somos capazes. Eu falei isso pro meu filho hoje, sobre isso aí. Nós somos capazes. Nós somos capacitados. O que falta é interesse. Tem que ter interesse. Não, aquela ansiedade, eu quero aprender e vou conseguir. Tu consegue. É verdade. Otimismo, entendeu? Aí cheguei na Laguna, fiquei um bom tempo, conheci muita gente. Lógico, hoje eu conheço mais. Que ano você chegasse na Laguna? 2009. Lógico, eu não conhecia Conhecia a Grazi? Não, a Grazi, interessante que a Grazi, foi bom tu tocar no assunto, senão eu ia deixar passar. Quando a história é grande... a Grazi foi engraçada porque, assim, a Grazi era minha ouvinte, né? Sim. Você contou isso aí, ela ligou, Ela me ouvia desde Tubarão, cara. Olha, tu vê, eu trabalhava, ela me ouvia em 3 rádios que eu passei. Sim. Eu trabalhei Não perdi o programa. Não perdi o programa. Você querendo ganhar prêmio, né? Exatamente. Falou tudo, você me ganhando cabeça. Pô, cara, tá. Eu dei ingressinho uma vez também. Sim.
Foi bem isso aí mesmo. Eu tava em Tubarão, na Transamérica lá, que hoje é a Rádio Massa, do Ratinho, né? Que o Benite botou ali. Esse Benite eu até não falei dele, mas eu aprendi muito com ele, né? O grande professor que hoje é diretor da Rádio do Ratinho, da rede, né? É uma rede Massa de rádio. Abriu uma em Tubarão agora aqui. Aí a Grazi era minha ouvinte na Rádio Transamérica, ligava, mas era no tempo do MSN, ela mandava muito MSN, ela me perturbava no ar, cara. E não era só ela, tinha um monte, só porque daí... Sim, claro. Isso é natural, tá? O Gabriel sabe que o rádio é assim, isso é natural, não é que o cara é o cara, mas é porque tu tá no a voz às vezes acaba meio que seduzindo. Então daí saí, fui trabalhar na Rádio Energia, e na Rádio Energia ela me ouvia lá também. Participava no MSN. Todas as rádios tu ia lá e era no tempo do Orkut. Não, foi no... Curtida o programa, foi na Rádio Energia e na Transamérica de Tubarão. E depois na Transamérica de Laguna, as outras ela não me ouvia. E aí quando eu vim pra Laguna, que daí o clima esquentou. Porque daí... Tava na cidade, né? Porque eu tava na cidade, daí ela me ouvia. E aí assim, eu era muito chamarisco de ouvinte de escola. Então ia vir a meninada, gurizada, o pessoal vinha bater foto comigo, entendeu? E claro, tinha meninas também que automaticamente ouvia e achava o cara o máximo. Então tinha umas fãs minhas, né? E a Grazi era uma delas. Daí então, na história, quando eu conheci ela, a gente acabou meio que ficando na rádio. Ela me visitava direto, conheci ela ali. E aí eu dei um beijo nela ali, daí nós ficamos juntos. Então se conheceram no estúdio da rádio. No estúdio da rádio. Legal. Exatamente. Interessante. E hoje... Só que já tinha, que já tinha uma conversa na MSN, entendeu? Uma troca de... E hoje os dois trabalham juntos, né? Hoje a gente atua juntos na área de produção. Casaram, estão juntos, a produção, na produtora deles. Então, olha só, pessoal, a história como é engraçada, né? Ouvinte, a esposa dele, né? Hoje atua junto na produtora, acompanha em fotos, ela agora virou uma profissional fotógrafa, né? Profissional, agora também é Grazi fotografia, né? Fotografia, e o Wagner apresentador, locutor, show, e cara, multiutilidade. E tá aí, ó. Multifunções, despontou, né? E a rádio em Laguna, daquelas que tu trabalhou mesmo, foi a difusora? Eu saí da Transamérica, fui para a integração de Jacinto Machado, uma rádio potente, hein? Aquela rádio lá pega até no Rio Grande do Sul, cara. Eu trabalhei lá, o ex-prefeito era dono, ele era dono da Rádio Mampituba e Rádio Integração. Eu trabalhei lá como locutor, fazia horário da tarde. Fiquei quase um ano lá, não gostei muito por causa que é uma região muito afastada, perto do pé de serra. Eu não curti muito lá. Oi? É o Machadinho o dono? Não, lá o dono era Aldoir Bristotti. Ele é dono da Rádio Mampituba de Sombrio e a integração de Jacinto Machado. Automaticamente ele montou uma rádio AM também. Ele tem 3 rádios, só que agora ele acabou falecendo, os filhos hoje tocam a rádio. Toca, né? A rádio lá em... A Luana e o Luan e a Danusa. Aí fiquei um tempo lá, não me habituei, não gostei, achei muito afastado, eu gosto do litoral, voltei para Laguna. Aí voltei para trabalhar na Rádio Difusora, é isso, né, Grazi? Rádio Difusora. Aí da Difusora foi onde eu entrei para fazer o Balcão de Negócios, que eu criei um programa que existe até hoje. Esse programa que eu criei na época, como eu era muito de criar, eu pedi uma liberdade para o José, que era o diretor da rádio na época, deixa eu criar um nome, melhorar, porque ele era muito rígido na questão de mudança. E eu consegui convencer pelo menos para mudar o nome. Eu mesmo fiz a minha plástica, montei todas as vinhetas, trilha, e fiz um programa tipo jornalismo linkado com utilidade pública e prestação de serviço, que era o Difusora Serviço. E esse nome ficou até hoje. Até hoje, eu criei. Então, dali eu fazia, só encerrava o programa do Jornal da Difusora e eu entrava ali e fazia isso aí. Então, fazia o policial, fazia algumas notícias rápidas, objetivas, que não era muito linkada, e fazia utilidade pública e prestação de serviço. Ficou muito bem feito. É uma voz meio grave pro AM, sim. Porque daí no AM muda um pouco, né? O AM tu não vai chegar, né? Isso aí, galera, vamos de volta aqui na rádio. Não, tu chegar no AM, tu já chega, né? Muito boa tarde para vocês, estamos aqui de volta no nosso Difusora Serviço, são 14 horas e 26 minutos. Aquele padrão, mas não muito tranquilo. Sério. Uma coisa mais tranquilo, né? mais tranquilo, conversativo, como nós estamos conversando. Sim. Então, eu sei diferenciar isso aí. E inclusive, do predomínio do rádio, nessa passagem com esses 3 caras que me ensinaram, assim, os 3 maiores comunicadores que me ensinaram, foi justamente isso. Aprender a se comportar em cada emissora. Rádio adulto contemporâneo, rádio popular, rádio sertaneja, rádio clássica, rádio pop. Então, são rádios que eu sei fazer qualquer uma. Se tu me der qualquer tipo de rádio,
tanto na parte de plástica, que é a sonoplastia em si, e produção dentro do estúdio, gravadora, quanto na parte de comunicação. Eu me identifico com qualquer uma. A experiência conta, né, Wagner? A experiência de anos, né? Saí da Rádio Integração, vim para Laguna, trabalhei na Difusora, e da Difusora fui para 105, de novo, terceiro convite do Gil Losso, fui para 105, e lá da 105 eu fiquei como locutor da tarde, fiz o programa de humor no meio-dia, o Babado 105, fiz a parte da manhã, fiz a noite, depois fiquei um tempo de folguista, fui para a Band, porque na verdade ele é dono da Band também, né? Tubarão, isso é um Tubarão. Não, Criciúma. Ah, Criciúma. É 89.1. Aí tu vê a hora loucura. Eu fazia a programação de final de semana, montava a programação da rádio, porque tem que automatizar a rádio. E tinha uns programas gravados, que era tudo fechamento de bloco, eu que inseria. Então eu fiz um período de gravadora, fazia a 105 de noite e de manhã na Band. Olha a loucura. Correria, né? Fiz o futebol lá como criando personagens, que é a parte que eu gosto de fazer. Aí ele foi legal. Eu queria, tinha uma equipe técnica de esporte e nós tínhamos o Criciúma Esporte Clube. Então, tudo quanto é cobertura, a rádio fazia as externas. Nós tínhamos um link que fazia até do Japão, se quisesse. Então, eu viajava o Brasil e o estado fazendo futebol e eu ficava na parte dos bastidores fazendo os personagens. Tinha a equipe do placar, tinha o operador. Então, era muito massa. Então, assim, eu trabalhei com jornalismo, esporte, entretenimento, bastidores, produção, eventos. Então, assim, eu estou hoje realizado na parte do rádio. Passasse por vários setores, né? E onde tu se especializou. Voltei, né, para Laguna depois. Sim, olha a loucura. Laguna é uma febre, cara. Laguna, o cara toma água da Carioca, tu quer voltar sempre. É verdade, né? Eu digo isso sempre. O pessoal toma água da Carioca, retorna. E retorna mesmo, pessoal. Voltei para Laguna e vim trabalhar. Aí montei uma empresa de publicidade, marketing, propaganda. E junto nessa empresa eu inseri carro de som, inseri mídia social e assistência aos lojistas. Aí comecei a visitar os empresários, conversar com eles, oferecendo trabalho de marketing. E complementava mídia social, carro de som, vídeo, foto, fanpage, criando fanpage, divulgando produtos, fazendo book. Porque daí assim, a Grazi, o sonho dela era ser fotógrafa. Ela sempre amou a fotografia. Ela até inclusive já falou muito de ti na escola. Sim. Então, aí... Bem ou mal? Não, falava bem. Tio Toninho. Tio Toninho, teu nome. É que eu trabalhei na Fundação Bradesco, pessoal. Pra quem não sabe, trabalhei na escola há 17 anos. E a 17 anos. Foi nossa aluna da escola. Assim como o diretor da Rádio Amigo Gabriel também. Foi aluno lá? Também, foi aluno lá também. Massa. Quem não me conhece da Laguna, né? O Toninho é jovem, né? Porque a gente fala assim, pô, faz tempo. Sou tá jovem ainda, né? Sou garotinho ainda. Tem garoto, né? Só 27. Então, aí ela é muito amante da fotografia. E com a minha saída da rádio, que eu fiz um acerto da Rádio Integração, que eu voltei para Laguna, né? Que eu estava sem rádio, vim para cá mesmo para começar a produtora. O Samir do Quilojão, que me fez um convite para me trabalhar como locutor das lojas dele. Tanto de frente de loja, como gravar para rádio, televisão. Wagner, eu quero que tu seja o meu funcionário, a minha voz da minha empresa. Tudo quanto é comercial de loja, das minhas lojas, tu vai ser a voz oficial. Eu, beleza, topei. Tava desempregado, montei a minha empresa. Queira ou não queira, a minha empresa era muito pequenininha, é um MEI, né? Então era um começo de tudo, então eu estava engatinhando. E nessa desdobrada da vida, trabalhando com o Samir e montei a minha empresa própria, eu comecei a crescer, ganhar popularidade, porque o rádio ajudou, mas eu tive que ter um pouco a mais disso, um além. Eu tive que sair pra rua, conhecer pessoas, eventos e tal. E aqui em Laguna não era tão como lá fora. Tubarão são muito conhecidos, os lugares que eu passei eu tive muito conhecimento. Amigos também, na comunicação. Desde Torres até Florianópolis, não tem rádio que não me conheça. Então, eu sou muito conhecido, né, nesse ramo. Então, aí implementando para finalizar o rádio, eu tive uma passagem finaleira pela Rádio Litoral. Do Tancredo. O Tancredo me fez um convite para me fazer jornalismo específico, sem música, sem balcão de negócio, só jornal, notícia, informação em tempo real. Então eu teria que me inteirar das notícias. Eu fiz um cadastro de todos os jornais, de todos os meios de sites, de empresas de assessoria jurídica, de parte de jornalística, né? Delegacias também, então eu foquei muito nisso. Daí eu ficava das 8 da manhã até o meio-dia preparando um programa de 1 hora, cara. Aí de manhã, lógico, né? Quando eu estava na redação, eu fazia um boletim de 10 minutos, que era o boletim policial, no horário da manhã, no jornal da rádio. Então ali a Rádio Litoral ela é muito voltada no jornal, né? Então eu fiquei como, vamos dizer, coordenador, né? O coordenador do estúdio de Laguna, que tinha um estúdio aqui, que hoje não tem mais. Abri um estúdio no Tordesilhas, eu era responsável pelo estúdio. Paulo Sérgio, do Jornal Correio, trabalhou comigo, né? Tive outros profissionais também trabalhando, então eu fiquei atuando ali. E dali eu comecei a investir no meu lado pessoal, aí é onde eu ganhei dinheiro.
Porque o rádio é assim, ó, o rádio dá pra te viver bem. Se tu souber, tu pode montar um estúdio em casa, trabalhar na rádio, beleza, tu vive bem, tu tem outros meios. Mas assim, ó, tu quer crescer mesmo profissionalmente, financeiramente, aí tu tem que meio que ficar um pouquinho de lado. Aí eu comecei a trabalhar com eventos onde alavancou. Hoje, assim, em Laguna, o comércio inteiro me conhece. Hoje todo mundo quer eu como cabo eleitoral, porque eu conheço todos a parte empresarial, o Rotary Clubs, Lions Clubs, CDL, Cindy Lojas, mas todo trabalho na minha cidade, marketing, né? Empresários, né? Então eu acabei assim, um conhecimento, uma amizade amiga mesmo de verdade, né? E claro que eu também trabalho e ganho o meu, né? Claro, mas assim a gente acaba crescendo. Então hoje eu saio para vender, vendo, mas bem pouco, porque a maioria me procura. Então isso para mim é muito prestigioso. Credibilidade, Wagner. Você ganhou credibilidade na cidade de Laguna. Isso que é importante. Você veio de fora, fez um nome, né? Fez um nome na cidade de Laguna, fez um nome no estado e as pessoas te indicam. Claro, a referência é boa, é a credibilidade. Tudo isso chama-se credibilidade, só isso. Mais nada. E hoje eu me sinto realizado porque assim, o dinheiro não compra isso. Não compra isso. E é muito difícil de conquistar. Leva muitos anos e é muita persistência, apanha, erra, acerta, faz amigos, inimigos e tenta conquistar e tal, o teu espaço, porque é difícil, tem muita ciumeira, né? Então, assim, tem que ter muito equilíbrio emocional também. Wagner, é um profissional, não tenha dúvida disso, eu acho que você é um profissional realizado. Encerrou na difusora de novo, tá? Então, sim, na difusora. FM. Você voltou difusora, né? E encerrou na FM. Na FM. Eu acompanhei. Você estava lá fazendo um programa das 2 às 4, alguma coisa assim, Era né? das 2 às 6. Tá? Das 2 às 6, né? Depois da Litoral, fiquei 2 anos fora do rádio, voltei, encerrei na difusora e agora finalizou já. Finalizou. E você agora participou de campanhas políticas, exatamente, né? Eu acompanhei desde a época do Samir, candidato a prefeito, e também vereadores, também você ajudou também a eleger um vereador na cidade de Laguna, e eu acompanhei isso também. Queria te falar assim, essa passagem rápida, agora desde do vereador agora, da campanha presidente, porque eu quero um pouquinho também as tuas imitações também. Os personagens, né? Eu quero também, senão tu vai policiando aí, porque senão tu decorda, eu vou até... Então vamos lá. Não vou até isso aí. Mas vamos, porque eu falo mesmo, mas eu tô deixando falar mais, porque as pessoas querem saber quem é o Wagner Thiago. Wagner Thiago é isso aí, ó. É um multi-profissional e um multi-voz. Vocês vão ver daqui a pouco. Ele, se qualquer coisa, ele te imita também, Gabriel. Bobeia. É só ficar perto do Gabriel um pouquinho, né? Ele te imita direitinho também, ele é um imitador. Ele sabe fazer as imitações, por isso que eu quero também que ele faça. Mas fala um pouquinho da política agora. A política em si, ela assim, na verdade, eu sempre nunca fui ligado à política. Eu achava legal. Às vezes dar uma olhada, via algumas coisas na política na internet, mas não me fazia a cabeça. Mas eu achava legal a política. Só que como a política ela estava tão... O Brasil acho que é o pior país da América Latina no índice de corrupção, que eu não tinha interesse por isso, por causa de tanta roubalheira, de tanta corrupção. Então eu disse, pra quê? Né? Então eu não tinha esse interesse. Eu sempre gostei na parte de trabalhar, ganhar dinheiro, produzir, fazer amigos. E aí chegou um dia que o Samir do Quilojão todo mundo falava dele ser candidato. Aí um dia ele entrou para candidato a prefeito. E eu tinha conhecido o vereador, que hoje é vereador, né, o Osmar do Gás, que tinha uma empresa de gás, era evangélico, ia nas igrejas. Então, por eu ser evangélico, conheci ele. E por eu trabalhar com o Samir, eu já tinha um afeto, uma amizade de trabalho com o Samir do Quilojão, né? E ali, quando ele entrou em 2016 para candidato a prefeito, foi 2015, né? Aí ele oficializou geralmente, e bem antes da oficialização, ele já tinha conversado, já tinha trocado ideias, a questão de eu trabalhar com ele na política. Eu topei, imagina, o cara, eu gostava dele, né? Uma pessoa que tinha uma personalidade Laguna, tinha chances de poder, né, concorrer a uma eleição. Então beleza, assumi. Aí dividiu o espaço, lógico, o Vânio Santos é um grande profissional, tenho uma grande amizade, respeito muito o Vânio, um amigão, né? Não tenho nada que falar contra ele. E um locutor das antigas, ele já veio desde novo. É um dos pioneiros, né? É um dos pioneiros da Rádio Laguna, né? Então, um profissional, um grande profissional. Um grande profissional, O Vânio sempre focado mais no AM, né? E eu no FM, mas depois eu fui versificando, né? FM, AM e tal. E televisão também. Aí depois eu acabei indo para essa campanha, entrei e comecei como locutor, eu e ele. Ele ficava num lado da plateia e eu ficava no outro lado, nós ficávamos dividindo. E era massa, cara, ficou um dos eventos mais bem apresentáveis na questão de política aqui em Laguna. 2 locutores intercalando com o público e apresentando os candidatos a vereador e prefeito. Então a gente fez um trabalho bonito. Eu como locutor de comício, era a minha experiência nova, adorei.
Tá? Vi o lado bom e o lado ruim da política, as pessoas boas e ruins, tem muito disso, né? E tive que aprender a conviver e ter um pouco de estômago também em relação a isso. Mas fiquei bem realizado porque é uma atividade nova e eu também confiava na amizade com o Samir, né? Então fiquei ali como locutor de eventos e como assistente, ou digo, fiz com uma parte de marketing também, porque aqui em Laguna nós tinha uma empresa que fornecia a parte de ele gerenciava a parte de marketing, que era em Criciúma, um cara marqueteiro, e eu ficava como auxiliar dele. Então aqui em Laguna era tudo quanto é parte de vídeo, de foto, de imagem, ficava eu. E depois tinha a Dayana do Laguna em Foco também, que participava dessa atividade. Tinha outro pessoal, tinha um cara lá do Jornal da Ilha, né? Tinha mais gente envolvida, mas eu fiquei mais nessa parte audiovisual, formar as imagens, né? Entrevistando o Samir nos eventos. Então a gente cuidou muito dessa imagem, né? Dessa parte de mostrar nas mídias sociais quem é o candidato. Então eu ganhei muito destaque por fazer um trabalho diferenciado, um trabalho excepcional na campanha. E isso eu ganhei espaço na área política. Muitos políticos me conheciam, vereadores, prefeitos, né? E foi ganhando meu espaço. Mas não tinha interesse político. O meu interesse era só trabalhar e ganhar o meu espaço. Aí um dia o Bolsonaro chegou, né? Para quem curte, quem não curte, né? Só um complemento do assunto. O Bolsonaro chegou na jogada e eu acompanhava a ideologia do Bolsonaro desde 2014. 2014 eu vim acompanhando. Eu comecei a ver aqueles discursos, aí eu comecei a gostar do lado político. Comecei a gostar, atuar e tal. Atuando como um fã. Era o Wagner, né? Wagner apostando em ideias, comprando ideias. E aí eu comecei a meio que me posicionar na internet e o pessoal fala: Wagner, não faz isso, Wagner, tu é um cara da comunicação, tu tem que ficar de fora só analisando. Eu disse, não, eu comecei a meter a cara e o Toninho me viu, muitas vezes até comentou, né? Porque isso é natural, né, gente? Tem gente que se posiciona, tem outros que não gostam, e eu dei a cara a tapa. Eu comecei a gostar de defender ideais, bandeiras. Eu comecei a entrar nesse segmento. E aí eu tive convites de fundar partidos aqui em Laguna. Eu disse, gente, eu não tenho interesse político. Eu gosto de ser um militante, de atuar, de defender ideias. Eu gosto de ideias, não de partidos. Eles, não sei o quê. Convidaram para fundar, para ser candidato a vereador, não quis. E aí eu entrei para essa parte de... Foi o Felipe Estevão, na verdade, que me convidou. O Felipe Estevão, que hoje é o deputado eleito em Laguna, do PSL, me convidou para mim fazer uma parceria com ele no PSL. Wagner, o Felipe Estevão é um orador, né? Um cara inteligentíssimo. Me fez um convite, me deu uma aula de política, o bicho manja muito, me deu uma aula e ele me convenceu a entrar no projeto do PSL como secretário-geral. Eu ia ficar com uma vice-presidência, mas acabei ficando como secretário-geral para poder trabalhar com ele na campanha dele de 2018. Entrei no início da campanha, foi uma loucura, Toninho do céu. Nós andamos o litoral inteiro, de Sombrio até Balneário, não foi em Camboriú, de Sombrio a Camboriú, todas as cidades, a gente parava, cara, e assim, o homem é conhecido, eu vou dizer pra ti, a gente andava, e nesse meio tempo eu fui absorvendo o que ele tem, porque o bicho tem muita coisa, então eu fui absorvendo a experiência, a parte de articulação, a parte de conversa, as amizades, as lideranças que ele foi formando. Então o Felipe foi fundamental para muitos candidatos, até mesmo para formar a executiva estadual do PSL e justamente a Amurel, que foi aonde ele fundou todas as cidades que ele fomentou aqui, fundou o PSL da Amurel. Então ele é um cara que ele tem um espírito de liderança, ele tem poder muito violento, não por questão econômica, mas a questão de ser uma representatividade. As pessoas compram a ideia dele. Eu comprei a ideia dele, eu gostei do candidato, gostei da pessoa. Eu disse, Felipe, então tu vai ser a última pessoa que eu vou te apoiar, porque em 2016 eu apoiei o prefeito, né, que não ganhou, né, tive alguns pontos que eu gostei, outros pontos eu não gostei, mas isso é uma coisa pessoal minha, mas particularmente foi uma experiência, porque eu sou uma pessoa assim, ó, que eu preservo muito a moral e a ética. Não sou perfeito. Obviamente que eu erro muito, né? Minha esposa que convive comigo sabe das minhas qualidades e dos meus defeitos. Mas uma coisa que eu procuro preservar é a amizade, ética e moral. Então a política a gente sabe que tem muita sujeira. Só que na minha caminhada do PSL eu estava muito com medo.
aquele receio, sabe? Aquela coisa assim, meio desconfiada das pessoas, porque, cara, eu convivi em muitos lugares. Então, assim, tudo gente nova que entrada, era tudo militante, era gente que não é político, pessoas que, eu vou entrar para ver como é que é. Então, era gente nova, gente que queria um país novo, uma renovação. Então, eu comecei a ver de um outro olhar. Daí, hoje eu vi que há possibilidade, porque o povo hoje está enxergando a política de um outro ângulo. Aquela politiqueira, a politicagem, aquele modelo político antigo, o pessoal não está mais aceitando, não está mais engolindo. Então o pessoal quer. O povo hoje está se politizando, está criando uma nova identidade de uma política diferenciada. E é isso que o Brasil precisa. É por isso que hoje estou aqui ajudando nos bastidores, ajudando na parte política, e estou muito feliz atuando, e como muitos outros, como você e muitos outros, vão surgir no percurso dessa história do Brasil inteiro, tá? O Brasil inteiro mostrou que hoje nós precisamos renovar a política. Meter a cara. É aquele ditado que se os bons se omitirem, os maus tomam conta. E é isso que aconteceu. Eu acredito assim, aqui renovação, mudanças, pessoas também. Eu acredito muito na questão das pessoas. Das pessoas. Né? E não o partido. Não o partido. O partido é só para servir, né? A gente tem que se filiar em algum partido. Como você se filiou ao partido, o Felipe esteve no partido, eu num partido. Mas a pessoa, a partir do momento que tem sujeira, que tem corrupção, eu tô fora também. Eu gosto de trabalhar honestamente. Eu gosto de estar ajudando, fazer que a coisa aconteça. Porque Laguna precisa desenvolver. O Estado de Santa Catarina precisa desenvolver. O Brasil precisa. Então não precisamos de corruptos para se aloprar, se apoderar de coisas que não é dela, que é da população brasileira. E o que aconteceu, infelizmente. Mas está aí um novo governo, novo governador, novos deputados, né? E vamos ver, vamos trabalhar. Tu, como assessor, que vai ser do deputado Felipe Estevão, né? Já anunciado isso, você vai estar junto com ele, mais próximo, né? E vai poder nos ajudar muito na questão de política na cidade de Laguna e do Estado. Principalmente Laguna, que está carente, né? De turismo, está carente de cultura, está carente de esporte, carente de saúde, está carente de tudo, né? Eu acho, Toninho, tudo, né? É gostoso assim, ó, eu falo por mim porque eu me conheço. Sim. Então assim, ó, eu vou atuar como o intercessor, como a pessoa atuante para somar. Eu quero o melhor para a Laguna, porque eu moro aqui, pretendo ficar minha vida aqui. É a mesma coisa do Felipe Estevão. Eu falo porque eu conheço, eu convivi com ele nos bastidores, eu trabalhei com ele, né? Fui um dos principais aí da Muriel, principalmente de Laguna, então eu posso falar com propriedade. Tanto eu como o Felipe, a gente vai ficar em Laguna, é a nossa estrada, é o nosso chão, a gente tem pretensões de formar vereadores e prefeitos aqui, temos, tá? É a nossa cidade. Mas lógico, o Felipe vai ter que morar em Florianópolis também. Tem. Por 3 vezes na semana ele é obrigado a ficar lá. Então ele vai ter que alugar um apartamento lá. Então nós vamos ficar lá e aqui. Mas aqui é a nossa cidade. Com certeza. Daqui nós não vamos sair. Então eu digo, eu falando por mim, né? E lógico que, independentemente, Toninho, fulano, ciclano, não interessa a pessoa. Tá somando pra Laguna? Tá dentro. É legal. Por que isso? A Laguna que vai ganhar. Não interessa se é partido ou candidato. A Laguna que vai ganhar. Sendo pessoas que estão prol de um projeto da cidade, é obviamente que nós vamos atuar com muita clareza. A cidade de Laguna ganha com projetos benéficos, não projetos que vai se beneficiar a pessoa. Precisamos de pessoas capacitadas e honestas. E isso é inevitável, Wagner. A gente tem que estar aí. E eu confio em ti, eu sei que tu é uma pessoa que vai estar junto, trabalhar junto na cidade de Laguna, porque senão a gente não vai poder atuar em nada. E se nada vai adiantar ter um deputado, ou se nada vai adiantar ter um governador do partido, se a gente não puder, né, fazer que as coisas mudem. Né? E isso vai ter que acontecer. Tendo o presidente da República do mesmo partido, tendo o governador do mesmo partido, e tendo o governador, ministro do turismo do mesmo partido, secretário de turismo do mesmo partido. Tudo na mão. Eles estão com a faca na mão. Se Laguna não ser beneficiada, ou o Estado de Santa Catarina, com projetos que vai fazer a cidade desenvolver, nós estamos ralados. Toninho, é importante salientar nisso aí. Precisamos de vocês. É que o Felipe Estevão, ele é um cara que ele pensa muito além do que eu, às vezes, penso em alguns aspectos. E eu aprendi muito com ele nessa caminhada. O que acontece? Nós fomos aí, fizemos um trabalho dentro do Estado, eu atuando com o Felipe aprendi muito, fiz amigos e tal. E assim, ó, a parte da imagem do Felipe, a responsabilidade era toda minha. Então eu tinha uma preocupação grande, sabe por quê? Eu tinha um pouco de receio porque envolvia a logística, envolvia dinheiro, porque queira ou não queira, a política tem que ter dinheiro, tá? Se tu não tiver dinheiro é quase que impossível tu ganhar. E eu digo na questão séria, sem compra de votos, sem persuasão. Eu digo porque tu precisa se locomover, tu precisa alugar, se hospedar, montar diretórios, ajudar os presidentes, né? Combustível para rodar aí, para fazer o trabalho, panfleto, enfim, a logística, né? Então eu digo para ti que ele é um irmão, é um parceiro.
né? E eu sempre falo para ele, Felipe, vamos dar uma atençãozinha para a Laguna, claro que é o estado inteiro, né? A gente tem que ser bem coerente nisso, mas assim, nós vamos dar uma atenção para a Laguna porque é a cidade que viu o chão dele crescer. Então ele está aqui, né? Então e eu digo por mim também, né? Eu quero atuar porque eu gosto de Laguna, eu gosto dos meus amigos, e essa caminhada me deu muita experiência no lado político, né? Eu digo assim, ó, convivendo com o litoral, convivendo com as regiões aí, a imagem do Felipe era minha. Eu botei a Grazi junto para fazer essa parte de assessoria. A gente assessorou, né, desde a parte de comunicação, na parte de produção de fotografia, de imagem, de vídeo, de textos, textos de divulgação de matérias, reportagens, documentários, vídeos para apresentação de eventos, montar comícios, montar diretórios. Nós fizemos tudo isso aí. Toda a parte de marketing vocês fizeram? Sim, e desde a coordenação. Porque assim, claro que a gente tinha outros coordenadores, né? Aí hoje nós temos um chefe de gabinete, temos vários assessores, porque queira ou não queira, um deputado precisa de vários assessores, né? E hoje, Laguna, a responsabilidade da assessoria é minha. Lógico que eu vou atuar pelo Estado com ele, vou viajar ao Estado, vou estar na Assembleia, mas Laguna é a estrada que eu vou ficar com ele que eu vou nem contar, Sonildo. É com Wagner Thiago, deputado estadual, assessor do deputado estadual aqui em Laguna. É com ele que nós vamos... Eu fiquei responsável pela Murel também. Chamar e solicitar. Fiquei responsável pela Murel, mas aí eu tenho outros amigos também. Tem o Jó, tem o Ney, tem o Alessandro, né? Que são. Mas em Laguna, especificamente, você. Wagner, valeu então, Wagner, essa parte aí, nossa comunicação, a parte de política. Já falamos bastante. Uma parte que eu gosto do Wagner, seu Nildo está aí ainda, seu Nildo, nosso locutor aqui da rádio, ele faz personagens, não sabia, seu Nildo? Ele faz personagens, ele imita vozes, por isso que ele é multivoz. Ele é multivoz. Ele faz personagem com vontade de a coisa acontecer mesmo. Quer sentar aqui, ô Nildo? Tá aqui, tá aqui. Qual é os personagens que tu faz que a população... Quer sentar aqui com nós? Senta, senhor. Entra. Vem, quer vir? Eu tive 2 programas antes de eu fazer o personagem. Eu tive 2 programas que eu participei de humor. Foi o Raio X Alternativa e o Babado 105. Foi lá que eu destacava. Até pastor da Universal fazia, rapaz. A 105, claro, ela tinha uma audiência incrível, né? Então ali na 105 eu fazia no meio-dia com o Tabito, com o pessoal. Então nós fazia... O que é o legal do personagem? É a sonoplastia. Ele é sonoplasta, ele sabe. Se tu tiver os efeitos sonoros, os cartoons e as trilhas sonoras de acordo com o personagem, tu faz no rádio, é incrível. Dá vida pro personagem. Claro que fazendo seco é outra conversa, né? Mas claro, só por uma questão de análise, né, de personagem, a gente pode fazer alguns aqui. Eu tenho mais ou menos assim, ó, eu sou conhecido como locutor multivoz porque foi um nome de batismo que me deram em Tubarão. De vários amigos foram falando, aí eu peguei... Por causa das imitações. E eu criei um marketing nisso aí. Tanto que eu gravo pro estado inteiro, gravando voz aí pra rádio, eu gravo vendo a minha voz, né? Então eu fiz assim. Vou lá então pra dar tempo. Isso, vamos lá. Aí eu cheguei lá, botei um locutor multivoz, Wagner Thiago, com 7 timbres de vozes e com mais de 60 personagens. Eu parei um pouco por causa do tempo, mas eu quero chegar a 100. Então vou me reciclar nisso aí. 100 personagens? Eu quero chegar. Eu tenho capacidade para isso. 100 personagens. Vamos lá. Tá? Então, ainda um dia eu quero fazer um livro sobre isso. Gabriel, vamos lá. Não quer esse Gabriel também. Gabriel tem que ser o Gabriel também. Gabriel ainda não peguei bem, mas vamos pegar uma voz dele. Um tempo eu venho mais umas vezes. Ô, seu Nil Correia. Só o Nil Correia, tá bem? Qualquer dia eu venho dublagem aqui, porque se ele tiver... Claro. Então, vamos lá. Então, começar com o personagem, tá? Começar pelo Lula, então? Pode ser. Então, tá bom. A partir do momento, nós temos o nosso candidato, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que tá, companheiro? Tudo bem? Tudo bem, companheiro. Pra gente falar a verdade, dizer pro Toninho, rapaz. A coisa tá séria, rapaz. Aqui não tá fácil aqui em Curitiba, companheiro. Porque, na verdade, eu companheiro, eu só queria uma coisa na vida. Além de tomar uma branquinha, uma água que o passarinho não bebe, companheiro, eu queria ir no programa do Nil dar entrevista, rapaz. Nem se fosse uma entrevista, um programa só de meia hora, companheiro. Nem com o Nildo Correia, companheiro, vai lá em Brasília conversar com o pessoal lá do Federal pra autorizar, pra colocar o companheiro pra falar pelo menos uma meia hora comigo, pra falar dos problemas do Brasil, rapaz. Aí, seu Lula. Aí depois nós temos também... Silvio Santos, tem o Silvio Santos? Mas olha só, eu vou dizer pra você, eu estou aqui no programa e é muito bom. Quando eu faço assim, ó, quando eu faço isso, o pessoal não entende, parece que tem cacuete. É que eu chupo todo o pirulito dos bastidores e depois que acaba, fica só o palito. Então, olha, eu quero dizer pra você, é o Nildo Correia e também é o nosso apresentador,
o nome dele. Não é o Lombardi. Não é Lombardi. É Toninho. Oi, Toninho, tudo bom? Tudo bem, Toninho. Silvio, Então, tudo bem, Silvio. Eu vou chamar o Lombardi. É com você, Lombardi. Ok, Silvio, vem aí o programa Roda Jequiti. Vai ganhar aqui também no peão da casa própria um automóvel do valor de 50 mil reais, uma casa do valor de 500 mil reais, Silvio. Mas olha, tá muito bom, tá barato. Tchau, um abraço, tchau e até o próximo programa, aguardem. Roletrando. Esse é o Silvio Lombardi, Lula. Agora nós temos também o João Plenário da Praça Nossa, né, que é político. Legal, Meus companheiros, meus amigos, eu não tô aqui com Carlos Alberto de Nóbrega, mas eu tô aqui com Toninho. Porque eu peço uma coisa técnica, tu entendeu o que eu falei, Toninho? Ele não entendeu nada. Nem eu. João Plenário da Praça Nossa. Agora também o Clodovil, que também foi político, estilista de moda, né? Clodovil, né? Nosso político federal, né? Político federal, que inclusive eu gostava dele, tá? Gostava dele, um cara bem polêmico. Então, a pena que ele já se foi, né? Mas ele continua na lei, não é verdade, Clô? Ai, é verdade. Eu vou dizer pra vocês, gente, que não é a primeira vez que eu trabalho lançando a moda de Paris. Então eu, como estilista, gente, eu adoro que eu vou fazer pro Nino Correia uma moda mais adequada pra barriguinha dele. Porque, na verdade, meu amor, não é a primeira vez que eu trabalho na televisão brasileira. Então eu acho que tem muita gente querendo subir nas minhas costas, nem que seja por trás, mas querem. E olha que eu adoro. Perigosa. Entendeu? É mais ou menos por aí. Aí depois tem um outro personagem característico que entra nesse timbre, que é o meu... Vou falar porque ele gosta mesmo que eu falo dele. É o meu cunhado, o André. Que eu criei um personagem chamado Andréia Soft. E eu, por último, com uma breve passaginha na difusora, eu coloquei ele no ar. E ele fala assim, claro que ele me permitiu, né? Eu não vou falar aqui porque eu já fiz várias entrevistas e já brinquei com o personagem. Ai, Wagner, que isso, menino, que bobagem. Pelo amor de Deus, Wagner, você não vai me imitar na rádio, eu te mato, menino. Não, André, fica tranquilo, é só uma brincadeira. Ai, gente, que bobagem. Oi, Toninho, tudo bem, Toninho? Ai, gente, que moço simpático, maravilhoso. Toninho, você tem que me entrevistar. Falar da minha cachaçaria em Florianópolis, tá maravilhosa, gente, adoro. Ele fala assim... Legal, pessoal, legal. Legal. Ô Wagner, e mais algum ator, algum jornalista da Globo, assim, apresentador da... Eu gosto do Dirceu Rabelo, claro que na minha voz não é igual a dele, mas é uma semelhança, assim, no timbre, né? No timbre, sim. Não digo que a voz é idêntica que a voz, cada um tem um perfil. Mas o timbre dele eu gosto muito e eu gosto de caracterizar. Eu fiz uma vinheta que tá no YouTube chamada Wagner Thiago, vinheta da Rede Globo demonstrativo. Bota lá que vai estar lá. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Toninho. Entendeu? Eu faço umas assim. Legal, aí tem chamada de filme, né? Um filme que vai ver. Tem o Dirceu Rabelo e tem o Jorge Ramos, é uma voz grave, que eu também faço. Claro que a minha voz não é tão grave, mas eu tento aproximar a voz dele, né? Por exemplo. Vem aí, um filme vencedor de 4 Oscars. Toninho fazendo o programa. Ele é temido, ele é sanguinário. Diretamente dos estúdios Boca de Caçapa. Toninho, o filme em exibição nos cinemas. Tem essa voz grave. Depois tem tem do Rabelo, né? Dirceu Rabelo, que é o pioneiro da televisão brasileira. Vem aí, o filme que vai marcar época. Toninho, o filme, nesta terça. Ou, por exemplo, nesta segunda, na Tela Quente. Uma voz mais de timbre de televisão. E o rádio tem aquela característica mais FM, né? Por exemplo, vinheta de rádio, que eu fiz muitas vinhetas vendendo para produtor e para rádio, né? Por exemplo, Rádio Laguna Web, né? Rádio Laguna Web. Você está na Rádio Laguna Web. Esta é a sua rádio. Mais ou menos assim. A rádio Sorrindo FM. E tem aquela rádio mais dinâmica, né? Mais moderna, assim. Aquela mais dinâmica, né? Que é dinâmica. Rádio Laguna Web 87,5. É uma frequência. E tem aquela assim, ó. Rádio Laguna Web. Rádio Laguna Web. Agora mais padrão, tipo jornalismo. Você está ouvindo Rádio Laguna Web. A informação em tempo real. Legal. São timbres, né? Então são 7 timbres de voz que eu faço. E tem a voz romântica, né? Você está ouvindo aqui o programa Toninho da Excursão, fazendo romantismo no ar. Eu fazia um programa romântico. Sempre apaixonado por vocês.
Eu fazia o programa romântico também. Fazia E desenho animado? Desenho animado tem agora. agora. É verdade. Tem o Bob Esponja, né? Que eu fiz pro Felipe Estevam também no vídeo, dublei. Ei, Patrick, vamos aqui ao vivo no programa do Toninho. Ei, Bob Esponja, estamos aqui sentados tomando uma aguinha. Ei, Bob Esponja. Depois tem o Zé Colmeia, que é o que eu mais gosto. Ei, Zé Colmeia, estamos aqui no programa do meu amigo Toninho. Ei, Catatal, vamos tomar uma aguinha, só que tá faltando um refrigerante, um refri, um pastelzinho, tá faltando umas guloseimas pra nós comer, Catatal. Esse é o Zé Colmeia, né? Depois tem o Scooby-Doo, né? Ei, salsicha, estamos aqui no programa do ano do Scooby, pelo amor de Deus, Scooby, tá calor pra caramba, se não tomar uma aguinha de coco com mar grosso, Scooby. Ei, salsicha, Scooby-Lubilu, cadê você? Deixa comigo, tio Scooby. Scooby-Doo, né? Então esses são alguns dos personagens. Legal. São mais de 60. Tem os próprios também. Eu tenho até um gago que eu faço, tem o Semente, né? Que são um personagem cachaceiro. Tem uns que eu criei. E o que é legal de tudo, quando eu crio personagem, às vezes eu boto na rede e o pessoal pede, tá? E eu já gravei muito comercial pra fora aí, pra tudo quanto é lugar. Eu gravei até pra Globo do Rio, uma emissora afiliada, né? Não sei qual era a emissora, eu gravei do feijão, já gravei pra empresa de concessionária. Deixa só pra lembrar, esse do Zé Colmeia e Catatal aí, do personagem, pra que muita gente não sabe, eu vou só agora passar um cartão antigo, né? Eu no Rio de Janeiro eu era conhecido como Catatal. É mesmo? Meu apelido Catatal. Meu apelido era Catatal, meu irmão era Zé Colmeia, porque a gente andava sempre junto, eu menorzinho, pequenininho e ele maior. Então, ele era o Zé Colmeia e eu era o Catatal. E até hoje, nem todos, claro, conhecem como Catatal, mas há algumas das minhas famílias que moram aqui, logo que eu cheguei no Laguna, me chama até hoje de Catatal. Isso em off, pessoal, tá? É só pra vocês ficarem cientes. Tem o Henrique Cristo. Sim. Olá, pai. Em Palível, estamos aqui ao vivo no programa do meu amigo Toninho. Filho, não é facultado colocar um bilhete na cabeça de um nerd, cortar como serrote e colocar um bilhetinho dentro e dizer: acorde-te, ignorante, eu sou um emissário do pai. Legal. Bom, né? Ficou conhecendo a tua vida sobre a parte de comunicação, a parte política também, e agora a parte de imitações. A parte que eu queria que tu fizesse realmente. Eu gosto, né? Como 4 horas tem e canto também, tá? Gosto de cantar. Canta também? Rapaz, só cantou também. Quem que imita algum cantor? Vamos ver o último a gente. Não, acho que. Cantou não? Não. Mas posso analisar. Sim. E a gente agradece. Eu gosto de cantar tipo o Gerson Cardoso, mas não é conhecido. Sim. Quero te agradecer a Grazi também, que hoje estiver aí fazendo a filmagem aí, né? A WT Produções aí vai fazer um áudio da nossa rádio aqui, Rádio Web, botar aí pra rodar aí, né? E a gente agradece, né, a tua participação, a da Grazi, e quero dizer pra ti que fiquei muito contente de saber que tu vai ser o assessor do Felipe Estevam, que tu vai estar junto com a gente da Laguna, porque tu é um lagunista que merece também um título de cidadão lagunense, merece sim, como eu também recebi, né, já estou até anunciando aqui para os vereadores se tocar nisso, que o Wagner Thiago é uma pessoa que fez por Laguna, vai fazer por Laguna e vai ajudar muita gente com a questão do deputado, com o governo do estado também, que é o governo do partido dele, com o presidente do partido dele. Acho que a gente tem aí se unir agora para um bem-estar da cidade. E no meu nome, em nome da rádio, né, do Gabriel Honorário, que é o dono da rádio, é o diretor da rádio, obrigado. Ao seu Nilton também, que também esteve junto aí, agradece. Vem aí num dia com o programa do seu Nilton também, né, seu Nilton? Falar um pouquinho de política, que ele gosta de falar de política. Conheci o Nilton na Litoral, ele trabalhava na Vitória. Sim, ele gosta muito polêmico. Ele gosta muito de política. Sim. Vem conversar um pouquinho. É o cara mais hoje focado na política. Traz aqui pra gente conversar. Eu quero agradecer, eu quero dizer parabéns pelo teu esforço, dedicação. Eu acompanho, né, desde quando chegou aqui, a gente frequentou as igrejas junto, a gente se conhece, a gente está aí na rua. A Grazi conhece desde menina, né, foi aluna nossa aí, né. Vocês fizeram um par perfeito, graças a Deus, e quero agradecer as considerações finais para a gente poder encerrar o programa aí. Já de mão, agradecer a todos vocês e fique com Deus, pessoal. Então tá bom, obrigado Toninho pela oportunidade, pela entrevista, pela amizade, né, é fundamental, e agradecendo também o Onildo, que é um amigo, né, eu considero ele já das antigas, a gente quase não se vê, né, mas o Toninho é um amigo que eu conheço ele desde o tempo que eu fui coordenador da Rádio Litoral aqui do Estúdio Laguna, e também o Gabriel, conheci ele faz pouco tempo, mas já vi ele de passagens por aí. É um cara esforçado, né? A gente vê, ele tem... O estúdio da rádio aí, né? Gosta, né? E o que entende também, entende? Entende, né? E o que ele fez aí não é para qualquer um. Não. É um desafio muito comprometedor, porque
né? Hoje, claro, hoje é um desafio, hoje a rede social está dominando, né? Então a rádio web é o propulsor hoje do momento. Só que é o início, né? Então tudo que é o início é difícil. Né? Então, mas ele está há 10 anos atuando, então eu quero parabenizar ele também. E lembra dele da rádio, quando estiver lá no governo. Sim. Né? Eu já conversei com ele, né? Já falei ajuda ele precisa da ajuda de vocês aí, do governo do estado, do presidente, né? Para a rádio poder ter mais força, né? E um rapaz esforçado. Eu vejo esforçado, assim, ele dedica muito aqui. Entende. Desde a Rádio Laguna Web, as outras que nós temos aqui, todas as 4, né? A gente tem que ser bem ter um bom relacionamento e ajudar todos, né? Ajudar todos. Acho que é importante, né? Desde vocês até a FM e tal, todos vão receber atenção, né? Do governo do estado. Sim, com certeza. Porque hoje, automaticamente, todos os candidatos que eu apoiei ganharam, né? Só o senador que não ganhou. Mas o senador hoje é o secretário de turismo. Legal, ó. Então, todos que eu trabalhei como coordenador, como cabo eleitoral, eu consegui, dentro de Laguna, ter uma boa percentuação de votos. Então, estou feliz, tá? Então, obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo o pessoal da WT Produções, legal, pessoal que assiste também. via rede social, a todos da Rádio Laguna Web. Muito obrigado pela oportunidade e fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigado a todos, fiquem com Deus, até semana que vem com o novo programa Fala Laguna. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Sonildo. Um abraço.